Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Fonte Viva, que é o livro que estamos a ver atualmente. Hoje a mensagem será a de número 65, cujo título é Não te enganes. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 7, diz-nos Paulo: Olhais para as coisas segundo as aparências? Paulo começa o versículo com uma pergunta. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Bem legal. Ou seja, já percebemos que à época de Paulo já haviam certas, aparentemente, pelo menos aqui na fala de Paulo, visões diferentes entre os cristãos com relação a serem cristãos, não é? E Paulo, então, olhais para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Tem um quê de poesia, não tem? Um pensamento tão inspirado, não tem outra palavra? Inspirado. E Emmanuel comenta dizendo-nos assim: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamo-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros também estão fazendo, pelo bem, muito mais do que nós. O vagalume acende luzes relâmpagos nas trevas. Vagalumes, né? Aquele setozinho que tem uma luzinha atrás. O vagalume acende leves, claro, com um setozinho, né? O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se, ou seja, fica toda vaidosa, toda ela. A vela, tem a chama, se empavona sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama, ou seja, tornando a sua chama totalmente secundária. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, aí já aqueles postes de luz, não é? Mas o sol, a cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes ou pequenas. E é muito interessante quando vemos aqueles, ou vídeo ou fotos do planeta Terra, onde é noite e dia, não é? Onde à noite vemos as luzinhas das cidades, onde é dia, é claro que é apenas tudo iluminado pela luz do sol.
Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, então o nosso espírito imortal, encarnado, encontra-se abafado pelo corpo físico. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, sim, estamos encarnados para aprendermos a sermos melhores, a aprimorarmos a qualidade do nosso livre-arbítrio, não é? Quase sempre, enquanto encarnados, somos vítimas de nossas ilusões, mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Afinidade. Se estamos vibrando sombra, são as sombras que nos chamam a atenção e com a qual passamos a trocar. Mas se passarmos a vibrar o bem no esforço, é claro que é no esforço. Ainda nos é muito desafiador vibrarmos no bem, por isso que Jesus disse, para vigiarmos e orarmos, a fim de não cairmos em tentação. Mas, reforçando aqui, da zona que nos projetarmos, a nossa boa parte, a parte luz, a luz do próximo, e virá igualmente ao nosso encontro. Nós projetamos o que está, do que o nosso coração está cheio, e isso é magnético. Atraímos semelhante, cura semelhante, semelhante atrai semelhante. Embora magneticamente são os polos opostos que se atraem. Moralmente, não, são as afinidades que nos atraem, não é? Emmanuel continua dizendo: cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Voltando ao que ele disse no início, vamos ver aqui. Olhai, aqui Paulo, né? Olhai para as coisas segundo as aparências enganam, diz o ditado, não julgueis o livro pela capa. Um outro ditado, não é? Cada alma é uma incógnita para outra alma. Nem nós nos conhecemos direito, que dirá conhecer o outro? Se nós nos surpreendemos, quantas vezes somos surpreendidos por aqueles que julgávamos conhecer tão bem? A alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, e também entra aqui, claro, a questão de querermos julgar o outro, quando não estamos vivendo a sua vida e não sabemos dos processos íntimos e dos detalhes dos seus esforços, que muitas vezes apenas Deus vê. A alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos, reforça mais uma vez o nosso amigo espiritual.
retifiquemos, corrijamos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos, ou seja, nas ocasiões próprias, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia em si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós, do Cristo, somos. Evitarmos o julgamento, não é? Evitarmos esses enganos, que somos nós para poder falar do outro. Lembrando aqui de uma história, e eu não sei onde está essa história, mas lembro da história, de um expositor espírita que falava muito bem e que nas suas preleções estava sempre presente um senhorzinho que sentava-se ao fundo da assistência, sempre muito atento, muito calado, e a única coisa que sabia o grande expositor é que aquele senhorzinho sentava-se lá ao fundo. Um dia, desencarnou o grande expositor, que era bom de falar, mas... E desencarnou o senhorzinho lá do fundo da assistência. Ao chegar no mundo espiritual, o grande expositor viu-se sem luz e divisou entre as pessoas do mundo espiritual lá o senhorzinho que sentava lá atrás, com o seu coração iluminado, irradiando em volta de si uma luz especial de bonita, não é? E então, ele quis saber como ele, o grande expositor, estava sem luz e aquele senhorzinho que simplesmente ficava sentado lá no fundo, não tinha luz, estava cheio de luz e ele, nada. E o mentor respondeu para ele assim: sabe o que é, meu filho? É porque enquanto você falava, ele fazia. Como é que nós podemos avaliar as coisas, não é? Mas Deus sabe o que acontece no oculto, o que acontece na essência. Muitas vezes nós vemos aparências. E um outro caso, Emmanuel uma vez chegou para Chico Xavier, seu mentor espiritual, chegou para Chico Xavier, nosso Emmanuel querido aqui, dos nossos comentários de Gotas do Evangelho, e disse para Chico assim: Chico, seu fulano desencarnou. Um senhor muito simples, muito simples. E Chico falou: ai, Emmanuel desencarnou? Pois é. E foi a última vez, foi a última encarnação dele. Ele já atingiu um outro nível de moralidade. Esta foi sua última encarnação. E Chico ficou pensativo, porque era um senhorzinho muito simples. E, no entanto, um espírito muito iluminado, o qual vivia a sua última encarnação, ou tinha terminado ali a sua última encarnação, como espírito imperfeito, não é? Então, vejamos que, sem dúvida nenhuma, nós não podemos avaliar o outro. Busquemos ter atenção, como nosso Emmanuel diz,
em nós mesmos, em buscarmos nos melhorar. O outro, cada um de nós tem seus caminhos. Vivamos solidariamente, fraternalmente, evitando esse tipo de olhar de comparação. Não agrega, não soma em nós de forma alguma. Não te enganes. Esse finalzinho. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez consigo que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Isto há 2000 anos. Vamos orar? Jesus, Mestre querido, irmão amado, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos chegam, pelas bênçãos. Ajuda-nos, Senhor, a termos o olhar para percebermos quão boa para nós é a vida que Deus nos dá. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais atentos a nós mesmos e deixarmos os nossos irmãos de humanidade viverem suas vidas. E na medida em que pudermos ajudar, ajuda-nos, Senhor, que a nossa ajuda seja feita com sabedoria, com fraternidade. Ajuda-nos a termos a delicadeza, o tato e a objetividade nos esclarecimentos ou em qualquer situação, principalmente, Senhor, nos nossos lares, para que a nossa ajuda seja a melhor possível. Sempre que nos for oferecida a oportunidade de ajudar. Abençoa os nossos lares, Jesus, nossos afetos, encarnados e desencarnados. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que estejam neste momento em sofrimento. E sabemos, Senhor, que são tantos. Pedimos-te, Senhor, entre todos os sofredores, pelas crianças e pelos idosos. E pedimos-te, Senhor, por aqueles que ainda não perceberam que estão no desvio, nos descaminhos, no erro, pois são os mais sofredores. Abençoa-os, Senhor. Que possamos seguir levando em nossos corações a tua paz, Jesus. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Voltaremos amanhã com mais um Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.